Prezados alunos e alunas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas para a primeira aula da disciplina Escatologia da Tribulação, a nossa quarta disciplina do nosso curso de pós-graduação em Escatologia, um curso livre, porém um curso com valor e com reconhecimento eclesiástico. E eu desejo que nessa disciplina de Escatologia da Tribulação, vocês possam compartilhar comigo, aprender e possamos juntos aqui desenvolver um pensamento, um aprendizado referente àquele período tão triste que será da história da humanidade, profetizado já no Antigo Testamento, confirmado pelas profecias e ensinos de Jesus, também confirmado pelas profecias e escritos dos apóstolos. Portanto, prezados alunos, um período que de fato acontecerá sobre a terra, mas nós, os salvos, aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que abandonaram a prática do pecado e estão em Cristo Jesus, pela teologia dispensacionalista, que é a corrente teológica na qual nós desenvolvemos o nosso curso, não estaremos presentes aqui na Terra para passar esse período de tribulação. Bem certo que dentro da teologia dispensacionalista existe alguns entendimentos diferentes sobre o arrebatamento da igreja no período da tribulação. Pontos esses que veremos na nossa disciplina. No entanto, então, fica aí o meu bem-vindo a todos, que Deus abençoe a todos e venham comigo. Vamos estudar essa disciplina importantíssima chamada de Escatologia da Tribulação e eu inicio, após a minha saudação de bem-vindos, a apresentação dessa disciplina. Na primeira unidade didática, ou seja, na nossa primeira aula, você estudará introdução, que eu estarei falando ainda, tribulação, uma definição do que é a tribulação, personagens que surgirão na tribulação, deixe os exercícios para fixação do conhecimento, e aí você está vendo a videoaula ou a aula presencial para aqueles alunos que fazem o curso em sala. Na segunda aula, nós veremos 7 selos, as 7 trombetas, e deixo os exercícios para fixação do conhecimento e a videoaula para que você está assistindo. Na terceira aula, ou terceira unidade didática, quero fazer uma introdução àquela aula, o templo reconstruído, o fim do governo pacífico do anticristo, os 144 mil selados e as 7 taças, ou 7 castiçais, permanecendo sempre para vocês os exercícios de fixação do conhecimento e a videoaula ou aula presencial, conforme eu já expliquei. E na última aula, última unidade dessa disciplina, falarei sobre a guerra do Armagedon, a volta de Cristo em glória, vitória sobre o anticristo, falso profeta e Satanás, juízo das nações e a implantação do milênio, que será tema da próxima disciplina. Então, desta forma, vamos para a nossa introdução da nossa primeira aula desta quarta disciplina do nosso curso de pós-graduação em Escatologia, um curso livre, porém um curso com reconhecimento eclesiástico. Aqui eu faço para vocês a apresentação do gráfico, lembrando que esse espaço entre essas duas linhas é a Terra. Entre essas duas linhas, depois é o primeiro e o segundo céu, e o terceiro céu está lá em cima. Primeiro tempo que já foi estudado, segundo tempo que estudaremos nessa disciplina, o terceiro tempo e o quarto e o quinto tempo será fruto de uma outra disciplina, condensando esses 3 tempos, visto que os eventos são pequenos nele apresentado. Lembrando que o primeiro tempo começou com o nascimento de Jesus e ainda está vigente, vai até o arrebatamento da igreja. O segundo tempo é definido pela Bíblia como 7 anos
divididos em 3 anos e meio e 3 anos e meio. O terceiro tempo é o milênio, 1000 anos. O quarto tempo não sabemos quanto durará, visto que a terra, primeiro e segundo céus, falaremos mais à frente, mas o entendimento da maioria dos especialistas na área diz que eles serão destruídos para que depois seja feito na eternidade novos céus e nova terra. Esse é o gráfico geral da nossa disciplina. É claro que o primeiro tempo começou com o nascimento de Jesus, terminará com o arrebatamento da igreja. Já vimos o período da igreja, vivemos, o período da igreja, sinais dos tempos, os quais se dividem em sinais espirituais, sinais sociais e sinais naturais. Assunto já estudado em disciplina anterior. Sinais dos tempos eu destaco aqui como sinal de Israel, que é um sinal social, podemos dizer assim. O arrebatamento da igreja foi afirmado por Jesus, ele mesmo disse que voltaria. Os anjos também afirmaram que Jesus voltará. E os apóstolos afirmaram nos seus escritos, portanto, assunto ainda vigente, que Jesus voltará. Acontece a primeira ressurreição para aqueles que estão salvos no paraíso e o arrebatamento da igreja, na qual o nosso curso, que ele está fundamentado na teologia dispensacionalista, acredita num arrebatamento secreto, somente os salvos verão a Cristo e somente eles serão arrebatados. Acredita num arrebatamento pré-tribulacionista, antes da tribulação, e num arrebatamento literal, ou seja, de fato ele acontecerá, real, não é simbólico nem alegórico, é iminente, isto é, pode acontecer a qualquer momento. Aguardamos esse evento, esperamos esse evento e desejamos que ele ocorra estando nós ainda em vida, para que a nossa geração seja a geração privilegiada de viver o arrebatamento da igreja. Promessa tão antiga na palavra do Senhor, mas que por causa da sua iminência pode acontecer a qualquer momento. E aí vamos agora então para o nosso segundo tempo, que é assunto da nossa disciplina neste momento. Então, falei aqui de uma introdução, que foi tudo isso que eu comentei até o momento. Se você não conseguiu acompanhar, dá uma parada, volta a aula um pouquinho, leia o conteúdo que está aí no seu caderno de conteúdo e depois, então, você retoma a aula. Vamos dar uma definição sobre tribulação? Vamos ver essa definição. O que será a tribulação? Será um período de ira, exatamente isso, de ira de Deus sobre todos os pecadores, porém, com um tempo definido de 7 anos. Mas Deus é longânimo, Deus é amor, Deus também se ira. E olha quantos exemplos bíblicos nós temos de Deus se irando. Então, o período da tribulação será um período de ira de Deus sobre a terra. De onde se extrai o entendimento que a tribulação durará 7 anos? Há correntes teológicas, como o amilenismo, como o pós-milenismo, que não acreditam que haverá um período definido de tribulação. Já o pré-milenismo acredita nesse período de tribulação. O pré-tribulacionismo mais ainda. Assim como o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo também trazem à tona o entendimento de 7 anos de tribulação. Mas da onde que se tira esse entendimento? Vamos ver. É extraído da profecia das 70 semanas proféticas de Daniel, conforme está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. No versículo 27 é que se extrai esse entendimento. E ele firmará aliança com muitos, por 1 semana. Ora, nós estamos aqui no capítulo 9 trazendo a profecia das 70 semanas de Daniel. Lembrando que a própria Bíblia explica que cada ano
Cada dia das semanas equivale a um ano. Então, a última semana de Daniel, da profecia de Daniel, a 70ª semana, que já é estudada em disciplina anterior, constatou-se que ela ainda não foi realizada. No período que a igreja for retirada da terra, acontecerá então essa última semana, que corresponde aos 7 anos da tribulação. Seguindo a leitura aqui, e na metade da semana, por isso que nós dividimos os 7 anos de tribulação em 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, porque haverá uma diferença nos 3 anos e meio finais desse período de 7 anos. A perseguição, os juízos de Deus, a aflição aumentará em relação aos 3 anos e meio primeiro da tribulação. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos lá. Aqui eu tenho uma linha de tempo para que vocês possam entender, recordar aquilo que já foi ensinado, estudado. Os grupos de semanas. As 70 semanas de Daniel está dividida em 3 grupos. O primeiro grupo corresponde a 49 anos, que foi de 445 a.C. a 397 a.C. O segundo grupo de semanas corresponde a 434 anos, que vai desde o ano 397 até o ano 33 da era cristã, quando Cristo morre. Há alguns que entendem que esses 434 anos finalizaram quando Jerusalém foi destruída, conquistada pelo general Tito, um general romano, no ano 70. O entendimento que predomina na escatologia dispensacionalista é que o fim desse grupo de semanas deu-se no ano 33, quando Cristo foi crucificado. Depois da crucificação de Jesus, inauguração da igreja, dos trabalhos da igreja em Atos Apóstolos capítulo 2, surge então o período da igreja e congela-se então a contagem da profecia das 70 semanas de Daniel, restando então a última, a 70ª semana. Quando a igreja for retirada da terra, então volta a acontecer o terceiro grupo de semanas profetizado por Daniel, os 7 anos de tribulação. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Ok? Se não der, volte e assista a aula de novo. O pastor e teólogo WWW, como é conhecido, ele escreve o seguinte: encontramos agora os 7 últimos anos do calendário profético dado por Gabriel a Daniel, o período que conhecemos como tribulação, ou dia do Senhor. O fim dessa era trará um tempo de terrível sofrimento. Então esse teólogo, grande escritor, as suas obras são referências no mundo. Ele entende também que a última semana da profecia equivale aos 7 anos de tribulação. Mas eu chamo a atenção de vocês, olhem só. A visão daqueles que acham que a tribulação ocorreu a partir dos anos 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém pelos romanos, é a interpretação preterista, isto é, interpretam as profecias como se elas já haviam acontecido. Existe uma corrente teológica, escatológica, chamada de preterista, que eles acreditam que a partir do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, Israel deixou de ser nação, houve o período da tribulação naquela perseguição romana. Nós não entendemos desta forma, e o nosso curso também não entende desta forma. Nós entendemos que a tribulação ela se enquadra na classificação escatológica futurista. Irá acontecer ainda depois que a igreja for arrebatada. Nós, porém, interpretamos de forma futurista, ou seja, ainda
há profecias que hão de se cumprir. Existem ainda profecias que não se cumpriram. O pastor Antônio Gilberto da Silva, um grande teólogo brasileiro, doutrinador da igreja e que já descansa no Senhor, grande especialista na área da escatologia, ele escreve o seguinte: a tribulação aqui tratada abrange o período da ascendência e governo do anticristo. Dos 7 anos de tribulação, os piores serão os últimos 3 anos e meio. E ele coloca algumas referências, e eu peço que você dê uma pause na aula e leia essas referências de Daniel capítulo 7, versículo 21, Apocalipse capítulo 13, do versículo 5 ao 8, para que você solidifique o seu conhecimento e também possa entender que essa posição ela é bíblica. O pastor Ciro Sanches Zibord, grande escritor e doutrinador contemporâneo da nossa igreja, ele fala o seguinte: os 3 anos e meio mencionados em Apocalipse são apenas a primeira metade da grande tribulação, que terá a duração total de 7 anos, conforme a profecia registrada em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Então não é uma posição teológica, escatológica isolada dos 7 anos de tribulação. Não é só entendimento do curso de pós-graduação em escatologia da Escola Teológica de Capacitação. Ele é um entendimento de grande maioria dos teólogos que estudam esse assunto, em especial os dispensacionalistas. Trago aqui o ponto de vista de um teólogo calvinista, Anthony Oekema, que diz o seguinte: durante os 7 anos que se seguem, todos os sinais culminantes dos tempos geralmente aceitos acontecem sobre a terra, a grande tribulação, a manifestação do anticristo e assim por diante. Após esse período de 7 anos, Cristo retorna à terra para a segunda etapa da sua segunda vinda, a vinda com os seus santos. Então, perfeitamente dentro da corrente calvinista, há defensores de que após o arrebatamento da igreja, ocorre os 7 anos de tribulação, e após os 7 anos de tribulação, então a volta gloriosa de Cristo com os seus salvos para implantar o milênio. E assim, prezados pós-graduandos, vimos a introdução e uma definição do que será a tribulação. Vamos agora para personagens que surgirão na tribulação. Agora eu já peço para vocês terem muita atenção aqui. Fiquem atentos, observem e mude o seu pensamento se você já é um pregador, um ensinador sobre escatologia e a sua abordagem está diferente do que nós vamos colocar aqui. Esteja com a mente aberta para o aprendizado. Lembrando sempre que a igreja está nas bodas do Cordeiro. Então, quando acontece o período da tribulação, a igreja já foi arrebatada, passou pelo tribunal de Cristo e está nas bodas do Cordeiro, ok? Esse é o posicionamento da teologia dispensacionalista pré-tribulacionista, seja o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Vamos lá, vamos falar do anticristo. Agora preste bastante atenção nisso daqui, para que vocês não caiam no perigo, no erro, na tentação de querer adivinhar quem é o anticristo. A Bíblia não nos revela. E eu digo mais para vocês. Eu creio que a igreja será retirada da terra e não haverá revelação para a igreja de quem será o anticristo. Não adianta ficar especulando e dizendo que é um, que é outro, que é fulano. Muitos já tentaram fazer isso e foram todos envergonhados. Vamos lá. O grande questionamento sobre o anticristo é quem ele será. Isso daqui é o campo especulativo. Não entre. Não queremos formar especialistas em escatologia que entrem por esse perigo, por esse erro
de querer adivinhar ou interpretar, enfim, seja lá qual a palavra que vai usar para dizer quem é o anticristo. A igreja, a meu ver, não terá essa revelação. Não saberá quem será o anticristo, porque ele só vai se manifestar depois que a igreja for retirada daqui. Na Bíblia encontramos 4 passagens que trazem a palavra anticristo. Temos em 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, quando diz aqui assim, que muitos se têm feito anticristo, não é o anticristo o personagem daquele que aparecerá no período da tribulação, mas são pessoas que se opõem a Cristo, são pessoas até heréticas, são pessoas que condenam, né, os ensinos de Cristo. Nesse sentido é que está essa frase aqui, tem feito anticristo. Agora, o anticristo mesmo, aquele personagem de Apocalipse e tal, ele só virá depois que a igreja for arrebatada. No versículo 22, nós temos o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então aqui também esse anticristo que aqui está se referindo não é o personagem que surgirá no período da tribulação. São aquelas pessoas que se opõem no momento aos ensinos de Cristo. 1 João no capítulo 3, aliás, no capítulo 4 e versículo 3 diz: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então o espírito do anticristo está no mundo, mas a figura, o líder que surgirá encarnado como o anticristo, esse só aparecerá depois que a igreja for retirada daqui, na visão pré-tribulacionista. Quero deixar claro isso. Em 2 João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Também aqui fala daquelas pessoas contrárias e que querem denegrir a Cristo, enfim, levantando nessas oposições. A Bíblia chama de anticristo, mas não é aquela figura que aparecerá no período da tribulação. No dicionário Vine, nós temos a seguinte definição sobre o anticristos. Pode significar ou contra Cristo ou no lugar de Cristo, ou talvez combinando os dois. Aquele que, assumindo a forma exterior de Cristo, opõe-se a Cristo. Então, para que eu possa entrar no assunto, a gente sabe que os judeus, eles não aceitaram o seu Messias quando veio e acabou ele sendo pendurado numa cruz. Eles aguardam a vinda do Messias ainda. No entanto, para o judaísmo, o Novo Testamento não tem validade, como o texto sagrado. O anticristo, que é a besta do Apocalipse, ele aparecerá e enganará os judeus. Os judeus acharão que ele é o Cristo. Aliás, ele é o Messias. Então, por isso que a definição bíblica diz que ele virá, assumirá o lugar de Cristo, assumirá o lugar do Messias, até que depois seja revelado quem de fato ele é. Por isso que vem essa definição. Chamo a atenção mais uma vez para o seguinte: quando João escreve em suas cartas sobre o anticristo, ele escreve de forma antecipada, não se referindo ainda ao personagem tribulacionista, o anticristo. Isso que eu quis dizer aqueles versículos que nós lemos anteriormente. Tá? Uma forma antecipada, dizendo que já o espírito do anticristo existe, que pessoas já se levantaram como sendo o anticristo por se oporem à mensagem, combaterem a mensagem de Cristo,
por não acreditarem que ele era o Cristo enviado por Deus, tem o espírito do anticristo, mas não é a figura que virá no período da tribulação. Até aqui João escreve sobre o espírito do anticristo, manifestos naqueles que negam a Cristo, porém, no Apocalipse, João abordará o anticristo de fato. Essas questões é importante deixar claro, é uma questão de hermenêutica, claro, mas para evitar que algum especialista em escatologia passe a comentar algumas coisas erradas por aí. Na teologia dispensacionalista, o anticristo será um personagem literal. Isso aqui, dentro da escatologia dispensacionalista, é bem pacificada. Todos entendem que o anticristo será um homem e não um sistema ateísta, anárquico ou globalizado com as novas tecnologias de controle monetário e populacional. Não. Acredita-se, e o nosso curso ele pende para esse entendimento, que o anticristo será uma pessoa, será literal e será um grande líder político que governará o mundo naquele período. Até porque depois do desfecho dele nós vamos ver que ele vai ser lançado vivo no lago de fogo. Se for um sistema, se for um pensamento filosófico, se for alguma coisa assim, como é que vai lançar uma coisa que não tem vida no lago de fogo, que é destinado para seres com vida passarem a eternidade, ou viver a eternidade sobre o juízo de Deus? Um sistema não dá, né? Vamos lá. O Dr. Bancroft, grande ensinador, escritor fantástico, ele escreve o seguinte: muitos outros, entretanto, sustentam que o anticristo será literalmente um homem. Esta última posição é apoiada e confirmada pela interpretação indutiva das escrituras. Então, prezado pós-graduando e pós-graduanda, cuidado com a internet. Internet é bom, maravilhoso, graças à internet que você está fazendo esse curso. Agora, cuidado com as opiniões que são colocadas lá. E também eu te peço que você abra sua mente. Talvez você tenha dado aula sobre escatologia. Talvez você domine o assunto até mais do que algum dos nossos professores aqui. Algum de nós. Mas preste atenção naquilo que é polêmico, para você não entrar em polêmicas desnecessárias. Se percebeu que o seu pensamento não está o mais alinhado com as escrituras, mude. Vou usar um termo aqui, mas me entenda, não seja cabeçudo, de cabeça fechada, de permanecer num pensamento, às vezes lá da década de 80, e que agora, com os estudos e com as revelações e com maior informação que nós temos, entendeu-se que não é daquela forma. Tá? Vamos lá. Eu procuro sempre estar atualizado com as coisas. Novamente, o nosso pastor Antônio Gilberto escreve: esta besta, está se referindo ao anticristo, será uma pessoa e não apenas uma personificação do mal. Ela é chamada de besta. A passagem fala claramente de uma pessoa pelo uso do pronome ela. Está em Apocalipse, no capítulo 13, capítulo 17, capítulo 19. Em inglês, o pronome é he, usado somente para pessoas. Interessante essa definição. É bom que nós, se alguém de vocês tem entendimento de que o anticristo não será uma pessoa literal, busque se informar melhor. Se caso a nossa ministração e o conteúdo nosso não for suficiente para lhe ensinar e gerar um aprendizado atualizado, caso haja essa necessidade. A doutrina dispensacionalista afirma que o anticristo será um grande líder mundial, que dominará a economia e a política. Poxa, quem tem o domínio dessas coisas domina o mundo. Você concorda? Exato. Vamos lá. Mas, juntamente com o anticristo, surge uma outra figura, um outro personagem chamado de falso profeta. Aliado do anticristo, o falso profeta dominará as religiões do mundo. Então vejam só, uma pessoa domina a economia, a política, e outra domina as religiões. O que acontece? O mundo gira em torno dessas coisas. Domina o mundo.
A dupla é perfeita para isso. O falso profeta é descrito como a segunda besta do Apocalipse, lá no capítulo 13, versículo 11 a 17. O Dr. Hitchcock diz o seguinte, ele comenta, o Apocalipse 13. Apocalipse 13 apresenta duas bestas que governarão o mundo uma após a outra. A primeira besta que sai do mar, deixa eu dar uma definição para vocês aqui, depois eu volto a comentar o escrito de Hitchcock. O mar profeticamente simboliza nações. Então vejo que quando Daniel tem o sonho daqueles 4 animais espantosos que simbolizavam os governos humanos, e ainda por inferência simbolizam, todos saíam do mar, ou seja, governo dentre as pessoas, humanos. Quando a Bíblia descreve a besta lá em Apocalipse, a primeira besta de Apocalipse, ela diz que ela surgiu da onde? Do mar. Se essa primeira besta do Apocalipse, capítulo 13, que tem as características dos governos sonhados lá por Daniel, aqueles 4 animais que ele sonhou, significa que as nações levantarão o governo do anticristo e colocarão esse homem no poder. Importante entender no cenário profético o que significa o mar. Então, o que sai do mar é o líder político e militar. Enquanto que a segunda besta que sai da terra, olha só, a segunda besta não vai ser lançada pelas nações. Ou vai ser lançada por um sistema religioso ou pelo próprio anticristo, não sei. A Bíblia não dá muito esclarecimento. Mas não serão todas as nações que vão lançar a segunda besta, que é o falso profeta. Senão ela também sairia do mar. Há quem faz a diferenciação de mar e terra, mar sendo as nações gentílicas e terra sendo a nação de Israel. Tem um porém aqui, que se um líder religioso se levantar de Israel, vai ter que ser um rabino. Aí terá um conflito muito grande com os árabes, mas não tanto quanto com o cristianismo. Então são coisas que ainda estão por ser reveladas e eu creio que não serão reveladas para a igreja. Será um acontecimento que virá depois e os que estiverem aqui na terra vão contemplar essas coisas. Seguindo aqui, o que sai da terra é a cabeça religiosa e comercial. Esta segunda besta é também conhecida como falso profeta. Juntas com Satanás, esses 2 governantes formarão a trindade ímpia do fim dos tempos. Satanás é o falso pai, o antipai. A primeira besta é a imitação do filho, o anticristo. E o falso profeta é a imitação do espírito, o anti-espírito. Achei interessante a colocação aqui de Mark Hitchcock. Claro que tem algumas divergências, como por exemplo, ele coloca que uma vai ser religiosa e comercial, a outra vai ser um líder político e militar. Essas pequenas divergências, elas não neutralizam o entendimento geral, E vai ter divergências, porque é algo no campo profético, algo que não está concretizado, então fica difícil de nós entendermos. O entendimento será que o falso profeta da tribulação será um grande líder religioso, que fará uma harmonia entre as religiões, conhecida também como ecumenismo. Então cuidado aí para vocês não saírem falando, fulano de tal vai ser o falso profeta. Nós não sabemos. Nós precisamos ter cuidado nessas questões, porque existem muitas pessoas que falam sobre escatologia que são meras especulações. Então nós não queremos formar teólogos, ou melhor, especialistas em escatologia especulativa. Está cheio de gente especulando, tentando adivinhar aqui, acolá os eventos. Não. Nós podemos somente confirmar nos nossos ensinos e pregações e escritos aquilo que a Bíblia nos diz. E isso eu posso dizer com certeza. O falso profeta surgirá, porque a Bíblia diz que ele vem. Agora, quem será ele? Como a Bíblia não me diz, eu não posso afirmar. Esse é o posicionamento de um especialista em escatologia.
Ah, mas então não vale a pena estudar escatologia. Você tem que estudar aquilo que está revelado. Aquilo que não está revelado fica para os tolos, fica para aquilo, falar, né? Fica para aqueles que fazem a mera especulação. Nós precisamos falar com propriedade. E as nossas palavras referente ao assunto, ela precisa ter segurança, ela precisa ter credibilidade, mesmo que frustre alguém. Ah, eu fui lá assistir o seminário de escatologia, um cara que é especialista em escatologia, achei que ele ia me dizer quem é o anticristo, ele não soube me dizer, me frustrou. Mas é melhor ser frustrado do que falar uma bobagem, como muitos estão falando por aí. Surge também mais personagens, chamado de duas testemunhas. Aqui, há quem diga que essas duas testemunhas testemunharão na primeira fase, e há quem pensa que essas duas testemunhas testemunharão na segunda fase da tribulação. Eu sou inclinado a entender que elas virão na primeira fase. Vamos lá. Elas serão a representantes de Deus aqui na terra. A igreja não estará presente para pregar. O Espírito Santo terá retornado aos céus com a igreja. Então, as atalaias serão essas duas figuras enigmáticas que alertarão para que rejeitem o anticristo. Em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3 ao 13, está o registro das testemunhas que testemunharão por 1260 dias, isto é, 3 anos e meio. Está bem claro na Bíblia. Eles terão poder e autoridade para testemunhar contra o anticristo, contra o falso profeta, durante 1260 dias. 3 anos e meio pelo calendário judaico, ou seja, equivale a uma das divisões do período da tribulação. Quais das duas fases ela testemunharão? Na primeira ou na segunda fase da tribulação? Vamos ver isso? Esta é uma questão difícil de responder. O especialista em escatologia, Valdemar Paixão, no seu livro ele escreve o seguinte: aparecem aqui duas testemunhas que estarão atuando na primeira fase da grande tribulação. Deus sempre teve as suas testemunhas. Posicionamento desse especialista. Já Herbert Lockyer, ele diz o seguinte: não devem dar um testemunho intermitente. Testificarão diariamente até que o tempo designado se expire, cujo período, cremos nós, abrange a última metade da semana de Daniel, ou a grande tribulação propriamente dita. Então, para Herbert, as duas testemunhas testemunharão na segunda parte da tribulação, nos 3 anos e meio final. Paixão diz que elas testemunhariam na primeira fase da tribulação. Pastor Ciro Sanches Zibord, outro especialista na área da escatologia, diz o seguinte: as duas testemunhas serão profetas do Altíssimo que entregarão mensagens de juízo com toda a ousadia, ao ponto de deixarem os adoradores da besta atormentados. Elas exercerão seu ministério na primeira metade da grande tribulação. Então, vejam só a dificuldade que se tem de dizer se elas testemunharão na primeira metade ou na segunda metade. Então, tome cuidado quando for falar sobre isso. Hitchcock diz o seguinte: as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, ou 3 anos e meio. Mas durante qual metade da tribulação eles profetizarão? Aqueles que colocam o ministério das duas testemunhas durante a última metade da tribulação, incluindo eu, o faz por 3 motivos principais. Ele vai botar os motivos lá que eu não citei. Mas vejam que eu coloquei 2 defendendo na primeira fase, 2 defendendo na segunda fase. Tá? E aqui eu mesmo me cito na minha dissertação de mestrado, que foi na área da escatologia, minha dissertação, que diz assim:
Minha posição é que as duas testemunhas atuarão na primeira metade da tribulação, visto que durante o seu testemunho, os 144 mil judeus serão selados. Assim, após a morte das testemunhas, Apocalipse 11, versículo 7, a mensagem prosseguirá sendo comunicada pelos 144 mil judeus selados. Então, eu penso desta forma, mas é um entendimento que a Bíblia não deixa claro. Então, quando acontece um entendimento assim, o especialista em escatologia ele tem que dizer assim: o meu pensamento é este, porém, fulano pensam dessa forma. Quando há uma dificuldade de entendimento, nós precisamos, aliás, não podemos ser egoístas de defender só a nossa posição e tê-la como sendo a mais correta. Mas nós temos que colocar o nosso posicionamento e também colocar o posicionamento dos que pensam de uma forma diferente. O doutor Pentecoste diz o seguinte: em qual metade da tribulação, então, essas testemunhas profetizarão? A lógica considerável no argumento de que seu testemunho correrá durante a primeira metade da semana profética de Daniel. E seu martírio será o primeiro ato de perseguição da besta, depois que ela quebrar a aliança com os judeus. Então vejam só, continua a dificuldade. Qual metade da tribulação essas duas testemunhas profetizarão? O posicionamento nosso, do curso inclusive, é que eles participarão na primeira metade. Mas é um posicionamento questionável. Vamos então para o número da besta, mesmo que esse não seja um personagem, mas não tem como nós não abordarmos aqui nesse período da tribulação o número da besta. Mas eu já alerto para vocês, tá? Olha só aqui, ó. Acompanhe comigo essas questões. Primeiro, vamos olhar lá o número 666. A Bíblia faz menção do número 666. Tá? Olhem o código de barra. Primeiramente, o pessoal achava na antiguidade de que o número 666 ia ser queimado a ferro quente na testa ou na mão. Depois surgiu a técnica da tatuagem, então seria tatuado. Nada disso aconteceu. Depois surgiu o código de barra, com todas as invenções e loucuras que os especulativos fizeram em relação ao número da besta com o código de barra. Isso que está posto aí, que essas barras maiores têm o número 6, não é verdade. Até porque o código de barra já está em desuso nos países de primeiro mundo desde 2001. Tem aqueles que dizem que a expressão visa, fazem aí uma soma no grego, não sei o que, em romano, em babilônico, e acham o número 666. Eu digo para vocês, bobagem, pessoal. Isso é especulação. Descendo mais abaixo e à direita, www aí das nossas redes sociais, etc. Tá? Aí coloca lá no hebraico 666. Bobagem, pessoal. Mais à esquerda, depois eu falo do Scipio, Vicarius Filii, um livro escrito em 1800 e pouco por um pastor da igreja adventista, aonde ele sugere, aliás ele afirma, né, que ele encontrou na coroa do Papa a inscrição 666. Eu consegui esse livro, me ative a estudá-lo e quero dizer para vocês uma tremenda bobagem. Tá? Se alguém de vocês está afirmando porque na coroa do Papa tem o 666, pare de afirmar. Segundo a publicação desse livro, 2 supostas pessoas na história viram essa inscrição na coroa do Papa. Apenas 2 supostas pessoas. Então é muito vago colocar isso. E aqui por último tem o tal do biochip. O biochip é uma tecnologia interessante de ser estudada. Tá? Ela está em uso, é interessantíssimo. Eu me ativo em estudar o biochip a partir do ano
de 2005, aliás, 2001, quando ele surgiu. Até hoje eu estudo, mas eu não afirmo que ele será o número da besta. Eu só posso afirmar que ele tem muita funcionalidade que cumpre o que está escrito lá na Bíblia. Vender, comprar, rastrear, controlar, identificar, ele cumpre essa finalidade. Agora, se vai ser ele o número da besta, eu não sou da parte dos especuladores, eu digo que eu não sei se ele será, porque eu tenho certeza que o número da besta só será conhecido realmente quando a igreja for retirada aqui da terra. Apocalipse no capítulo 13, versículo 18 diz: há citações do número da besta. Existe, tá? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Existem algumas versões da Bíblia que diz é número de homem. Então o entendimento é que o número 666 ele não virá isolado no número da besta. Ele provavelmente, olha o que eu falei, provavelmente ele fará parte de um código, de uma senha, de alguma coisa ele vai estar envolvido. E por ser número reservado para o homem, há aqueles que entendem que é porque o homem foi feito no sexto dia. Aqueles que entendem que um 6 é para o corpo, um 6 é para a alma, um 6 é para o espírito, tendo em vista a tricotomia do homem. Então há muitos entendimentos. A única coisa que um especialista em escatologia, como que ele tem que se portar, dizer, surgirá uma forma de controle mundial no período da tribulação chamado de número da besta. O que será esse número? A resposta do especialista em escatologia será: não se sabe, porque ainda não foi revelado. Tá? Esse é o posicionamento de quem tem a coerência. É mais fácil eu chegar aqui e dizer para vocês, dar essa aula dizendo que vai ser o biochip e ficar falando um monte de coisa? Acredito eu que até teria mais credibilidade essa aula. Mas é um erro falar isso. É uma falha muito grande dos faladores que comentam, né, sobre esse assunto. O objetivo do número, então, controlar as pessoas, controlar o comércio. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Tá? Definir salvação: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diariamente, melhor, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, resumindo, quem deixar ser marcado, quer por voluntariedade, quer por alguma outra forma, sei lá, interesse, alguma coisa, perderá a salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que adorar a besta, a sua imagem, receber seu sinal na sua testa, na sua mão, vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. O que é o tormento com fogo e enxofre? O lago de fogo. E o que é o lago de fogo? É a condenação eterna. Então ele será condenado eternamente. Mas quem não aceitar será salvo. Olha só, Apocalipse 15, 2. E viam como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, do seu número, do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Que só saíram vitoriosos, ou seja, não aceitaram nem a besta, nem seu número, nem seu governo, e foram vitoriosos, foram salvos. Fique atento aqui. Não caia na tentação de querer descobrir como será o número da besta. Conforme eu falei, no passado pensava-se que era no ferro quente. Num tempo mais passado, a marca seria pelo ferro quente. Depois a tatuagem, depois o código de barras, e atualmente o biochip está nos pensamentos dos especulativos. Você pode comentar sobre o biochip e dizer assim: é uma das tecnologias mais modernas que se tem.
e foi criado para ser implantado em seres vivos, até porque a alimentação dele é via calor da temperatura do corpo. Então tem que estar vivo para o negócio funcionar. Agora, será que é ele? A gente não sabe. Hitchcock diz o seguinte: é crítico reconhecermos que nada do que vemos hoje é a marca da besta. É difícil o especialista em escatologia chegar e dizer: olha, nós estou falando aqui um seminário sobre escatologia, ou uma aula, uma pregação, e chegar e dizer: olha, eu sou especialista em escatologia, mas eu não sei dizer o que será o número da besta. Aí sobe um irmãozinho lá, falando até tudo atravessado, e fala que é o Bill Shipp porque ele viu alguém falar. As pessoas vão dar mais credibilidade para ele do que para você, especialista. Mas quem vai estar certo nessa colocação é você. Porque nós não sabemos de fato o que será o número da besta. E não cai em sonhos. Eu sonhei que o número da besta é tal coisa. Não. Deus me deu uma revelação. Cuidado. Tem assuntos que só serão revelados depois que a igreja for retirada. Ela não aparecerá antes que o arrebatamento ocorra, que o anticristo seja revelado, e que a tribulação de 7 anos tenha chegado ao seu ponto central. Ninguém atualmente deve se preocupar que, de certa forma e acidentalmente, seja marcado com a marca da besta agora. Então, se tem algum... agora vamos fazer uma identidade digital, não sei o que, faça a identidade, não se preocupe. O número da besta não aparecerá enquanto a igreja estiver aqui na Terra. Importante, a marca só acontecerá depois do arrebatamento. Fiquem tranquilos, tá? E tranquilizem seus ouvintes, seus alunos ou a quem seja que você está falando. Vimos uma introdução, a definição de tribulação, personagens que surgiram na tribulação, e fica para vocês então os exercícios, as atividades, de pesquisa e fixação. Façam, que já vai preparar vocês para avaliação, e eu me despeço aqui de vocês, desejando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até a próxima aula, se Jesus não vir buscar a sua igreja.